Que bom que você está conosco. É uma alegria muito grande a sua participação no nosso culto. Você é convidado a estar presencialmente assim que pudermos estar juntos novamente. A IBP é um lugar da graça de Deus. Participe conosco, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és o meu tudo e eu te adorarei. Tu és santo. Tu és santo. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és o meu tudo e eu te adorarei. Tu és santo. Tu és santo. Maravilhado e extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és o meu tudo e eu te adorarei. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és
santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O momento de dízimos e ofertas é um ato de culto, especialmente considerado um privilégio por nós que fazemos parte da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, lembra que Deus ama quem dá com alegria, e lembra 3 aspectos da nossa maneira de contribuir na igreja. Ela precisa ser voluntária, generosa e alegre. Participe deste momento como um ato de adoração ao Senhor, como aprendemos do salmista, por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Você tem o número da conta corrente passando aqui embaixo, você pode fazer a sua transferência e participar deste momento na vida da sua igreja. Agradecemos a você, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembre-se, quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia com fartura, colherá fartamente. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, no verso 15, porque hoje nós vamos pensar sobre o tema Mudem o Espírito. Lá em Êxodo capítulo 14, no verso 15, está escrito assim: Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. O próprio Senhor lutará por vocês.
fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Meus irmãos, a mais remota lembrança que eu tenho da minha infância é quando nós íamos ao cinema. Minha mãe levava nós dois, seus filhos, mais algumas crianças, para assistir os 10 mandamentos. Todo ano, na época da Páscoa, íamos assistir. E uma das cenas que mais marcaram a minha mente, a minha memória, é aquela cena em que o mar se abre ante a ordem de Moisés, ante ele levantar aquele cajado. Isso nos lembra a importância de sair da zona de conforto. Toda esta história, todo aquele filme retrata uma mudança de status de um povo, uma mudança de relação, uma mudança de comportamento, uma mudança nas estruturas psicológicas daquele povo. A gente não sabe o quanto nos faz mal a zona de conforto. A zona de conforto é uma série de pensamentos, de comportamentos que provocam ou que procuram não provocar em nós nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Isso significa que a pessoa faz tudo que não lhe causa nenhum tipo de transtorno, tudo que lhe traz um sentimento satisfatório. E isso limita a vida desta pessoa a uma falsa sensação de segurança, o que impede que ela supere a sua realidade, que ela evolua como pessoa. 2020 foi um tempo de sairmos da zona de conforto. Nós somos obrigados a reagir fisiológica e psicologicamente a tantas mudanças para nos adaptarmos a uma nova realidade. Se você pensar, nós vivíamos numa zona de conforto, um trânsito livre, beijos e abraços apertados e muita festa. E de repente fomos tirados da nossa normalidade, a nossa normalidade foi perturbada com lockdown, com bloqueio total, não podíamos ir nem vir, distanciamento e regras de higienização. Mas, como o ser humano é capaz de se adaptar, chegamos a uma nova zona de conforto e agregamos ao nosso vocabulário o on-demand, o delivery, o online, e essas palavras e práticas se tornaram a nossa nova normalidade. Na realidade, nós aprendemos a viver com uma nova mentalidade, e a mentalidade que agregamos ou que nos define, então, é esse conjunto de ideias, de predisposições psicológicas e de padrões de comportamento. Eles influenciam e estão na base do nosso raciocínio e promovem a maneira da gente entender o mundo. Lembro daquele desenho que tinha o otimista leão Lippe e aquela hiena deprimida Hard. Em toda a série do desenho, o Hard só sorriu uma vez e ainda disse que quando sorria, dava cãibra no rosto. Todo o tempo ele falava: eu sei que isso não vai dar certo, ó dia, ó céus, ó azar, ou miséria, não sairemos vivos daqui. A mentalidade deveria promover a superação, a evolução, sairmos da nossa zona de conforto, mas ela tem um perigo em si quando ela se torna um fim em si mesma e faz com que a gente fique aprisionado num círculo vicioso que impede a superação e a evolução. Por isso eu me pergunto, como foi, ou com que mentalidade nós vivenciamos 2020 e com que mentalidade pretendemos viver 2021? Ficaremos na zona de conforto, condicionados por uma mentalidade que nos aprisiona aquilo que já conhecemos, que já fizemos, que entendemos como uma normalidade, ou obedeceremos a esta ordem que Deus dá a Moisés e que nos remete a uma urgente necessidade de mudança de mentalidade? Continuamos sendo as mesmas pessoas, mas precisamos passar por uma mudança, por uma transformação em nós. Os israelitas eram os mesmos que saíram do Egito,
mas precisavam mudar a sua mentalidade. O que precisa acontecer para que esta ordem de Deus, de mudança de mentalidade, ocorra em nossa vida? Nessa encruzilhada que Deus levou o povo, Ele queria proporcionar essa mudança de mentalidade. Era uma ordem para mudar, era uma ordem para transformar. Deus quer transformar a nossa mente para poder transformar a nossa realidade. Por isso, guarde no seu coração que Deus converte o nosso coração. Ele muda a nossa crença para então transformar a nossa realidade, a nossa capacidade de enxergar e compreender aquilo que está à nossa volta. A mudança da crença no coração faz com que enxerguemos a realidade com outra feição. A realidade continua sendo a mesma. Faraó estava atrás, o mar estava à frente, mas agora a crença, a mudança do coração vai permitir que se enxergue esta realidade de outra maneira. É interessante que Deus, lá no versículo 16 do capítulo 14, diz a Moisés: ergue tu a tua mão, estende a tua mão com a tua vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Deus estava mudando, mas quem ia passar por essa transformação e quem ia ser o canal deste milagre, dessa transformação, era Moisés. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o. É você que vai fazer essa transformação. E o que então precisa mudar na nossa mentalidade para que possamos viver 2021 de uma maneira diferente? Aqueles escravos precisavam mudar a sua mentalidade. A mentalidade de escravizados para livres e de livres para responsáveis. Veja no verso 10 que diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Veja o verso 12: já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Israel precisava deixar de ser escravo. Não há nenhum aspecto bom em nenhum tipo de escravidão, mas com certeza podemos dizer que a pior escravidão é a vontade subjugada. O subjugado, no confronto de guerra, pode não ter a sua vontade subjugada, pode ser escravizado e dizer assim: eu morro, mas não permaneço escravo. O povo de Israel havia se acostumado à escravidão. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito. O povo de Israel perdeu a capacidade de lutar e via alguma vantagem em ser escravo. Eles dizem: antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Israel precisava deixar de ser escravo, de ter a sua vontade subjugada, para então poder aprender a ser livre, de escravizados para livres. A sua vontade que estava subjugada, dominada, precisava ser capaz de desejar, de querer lutar pela sua liberdade. Escravos, geralmente, estão vivendo a solidão da sua individualidade, daquele sentimento de eu estou sozinho, eu estou por minha conta e risco. Eu me lembro de um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial, chamado Fugindo do Inferno. Vale a pena, se você encontrar, assisti-lo. É a história de vários homens, de várias nacionalidades, que foram presos num campo de concentração. E havia um personagem de Charles Bronson que era muito individualista. Desde um primeiro instante, o objetivo dele era escapar e escapar sozinho.
Ele estava por sua conta e risco e não queria a ajuda de ninguém, ele queria simplesmente andar sempre só, aquele que foi escravizado naquele campo. Por outro lado, há um outro filme também de guerra, muito interessante, chamado O Resgate do Soldado Ryan. 8 homens são separados para encontrar durante a Segunda Guerra um soldado que estava perdido e precisava ser resgatado para ser levado à sua mãe. E aqueles 8 homens se uniram e foram crescendo na sua identidade como corpo, como uma divisão, com uma tarefa única para poder realizar. E a história, então, revela o crescimento do relacionamento, o crescimento da capacidade de compreender a missão que tinham. Mudar essa mentalidade de individualista para uma mentalidade de corpo, de equipe, de escravizados, a mentalidade pequena, tímida, para uma mentalidade de guerreiros, uma mentalidade conquistadora. Israel precisava mudar a sua mentalidade, querer, desejar ser livre. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. No capítulo 13, no verso 18, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo sair, dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas no versículo 10 do capítulo 14, diz assim: ao aproximar-se Faraó, já perseguindo o povo de Israel, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Como é que um povo que sai preparado para a guerra fica aterrorizado novamente? Porque a sua vontade estava subjugada. Eles aprenderam, ou eles se acostumaram à escravidão. Precisavam se libertar deste medo insistente que Faraó causava neles, para finalmente chegar a uma plena confiança, ou uma confiança definitiva, uma fé definitiva no poder de Deus. Livres da dúvida, do medo, livres para a fé e para a confiança. Ser escravo não é uma condição natural, pode ser até uma condição histórica. É escravo porque nasceu de escravos. Afinal, Israel estava lá no Egito há 400 anos, várias gerações. Mas ninguém é naturalmente escravo, mas sim escravizado. O escravizado é subjugado. E não podemos nos deixar dominar ou ser escravizados pelo medo, nem nos acomodarmos a uma realidade que não é natural. Alguns contos, ou lendas, ou filmes distópicos remetem ao lugar hipotético onde se vive sob sistemas opressores, autoritários, de privação, de perda ou desespero. Dizem que o futuro será assim. A gente passa um pouco por isso quando começa a pensar na Covid-19, ou um sentimento de inferioridade diante de outras nações, ou esse medo que o futuro nos traz. Nós não podemos ficar escravizados a este tipo de privação, a este tipo de opressão que vivemos. E a confiança em Deus, de que há uma solução, que não seja a opressão e a privação, é muito maior e muito melhor do que qualquer desespero. Os israelitas também precisavam passar da mentalidade individualista para a unidade, e da unidade para a diversidade. Veja que o verso 15 diz: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Os israelitas precisavam aprender a pensar com uma só mente, ser um só povo. A ordem a Moisés é a ordem de aprender uma nova mentalidade. Apesar de serem 12 tribos, ter uma só marcha. Isso significa que eles precisavam se dirigir para uma só direção. Isso significa ter um compromisso objetivo, com o objetivo. Isso é um objetivo particular, parte de mim. Eu estou compromissado com este objetivo. Que eles andassem num só ritmo. Isso significa um compromisso com a unidade.
com aquilo que nós vamos fazer juntos, andando num só ritmo, e que eles fossem um só povo, um compromisso com o outro, com o você, de escravos para livres, de escravizados para um exército de guerreiros. Dizem que a dependência é o paradigma do você, a independência, o paradigma do eu, e a interdependência, o paradigma do nós. A dependência, o paradigma do você. As pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. A independência é o paradigma do eu, porque as pessoas independentes conseguem obter o que desejam por meio dos seus próprios esforços. Mas a interdependência, o paradigma do nós, faz com que as pessoas combinem seus próprios esforços com os dos outros, a fim de conseguir um resultado melhor. O povo de Israel precisava compreender e passar para essa mentalidade de individualidade, para a unidade como um povo, para se compreender e respeitar o outro e caminhar com o outro. Por fim, a mentalidade do passado para o futuro e do futuro para o presente. Mais uma vez vamos lembrar o verso 11 que diz: foi por causa ou por falta dos túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Vamos lembrar que os israelitas não tinham na memória somente o espaço ou a quantidade de túmulos que existia ali no Egito. Lá em Números 11:5, eles reclamam a Moisés, passado este episódio, dizendo o seguinte: lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, e dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Eles precisavam se desapegar das coisas boas do passado, mas que estavam num contexto de escravidão. Melões eram bons, mas ser escravo deve tirar o gosto do melão. Melão no ambiente de escravidão não pode trazer satisfação a nós. A gente não pode estar satisfeitos quando isso é um detalhe no meio do contexto da escravidão. O povo de Israel estava sendo convocado, era uma santa convocação, à insatisfação, à indignação, a não aceitar esmolas, melões, alhos, pepinos e covas. Eram só esmolas diante da liberdade, diante daquele futuro que Deus estava prometendo ao povo de Israel. E o futuro ideal deve nos mover do passado, nos libertar do passado e nortear e transformar o nosso presente. Era uma ordem para mudança de mentalidade, para assumir uma mentalidade empreendedora, que se desprende do passado, que abre mão de coisas boas, mas que não são as ideais. Uma mentalidade esperançosa era preciso ser assumida pelo povo de Israel. Vamos nos lembrar que toda esta história começou quando Deus aparece a Moisés e diz assim: eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. Esta era a promessa de Deus. E um pouco mais à frente ele vai dizer assim: e digo, eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para esta terra que dá leite e mel. Havia uma terra, havia um futuro prometido por Deus, uma terra que dá leite e mel, uma terra espaçosa. O passado deve ser deixado mediante uma visão de um futuro ideal, desse horizonte ideal. E esta visão deste futuro ideal, deste horizonte ideal, deve nortear, deve definir o nosso presente. O povo de Israel estava sendo chamado a assumir uma nova mentalidade,
De alguma maneira, aquela mentalidade era uma submissão ao espírito que dominava a sua época, ao espírito do seu tempo. Imagine você nascer de pais e avós escravos e você continuar sendo escravo. E toda esta mentalidade, todos estes valores, todo este aparato psicológico, esse contexto social vai dirigindo a sua vontade. E de alguma maneira era preciso desenvolver uma mentalidade nova, submissa ao Espírito de Deus. Não devemos cometer o mesmo erro dos israelitas, que ao invés de mudar a mentalidade, preferiram murmurar diante das circunstâncias. A murmuração é um pecado cometido diretamente contra Deus. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é o que Ele diz ser, não faz o que promete fazer, nem ama como diz amar. Quando você murmura, você está dizendo que há um outro poder no controle da sua vida. E Deus então pergunta: como pode ser isso, se vocês são meus? Deus quer que o nosso coração se converta para transformar a nossa realidade. Por isso Deus nos dá uma ordem para seguir em frente, mudando a nossa mentalidade, de escravizados para livres e responsáveis, de individualistas para uma unidade na diversidade, do passado para um futuro que vai moldar nossa maneira de caminhar hoje. Há um mar à nossa frente, há um exército inimigo nos acossando, mas Deus está nos convidando ou nos ordenando a ir em frente. E então, vamos seguir em frente? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que bom que pudemos passar esse tempo juntos. Que o futuro, que esse novo tempo, que esse novo ano, não permita que a sua vida perca a esperança, perca a fé. Que você coloque toda a sua esperança e sua fé neste Deus maravilhoso, que nos convida a caminhar com Ele. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos porque desde a eternidade, desde os tempos mais remotos, o Senhor é um Deus que vai à frente do seu povo, é um Deus que abre os caminhos pelos quais Ele tem que passar. Nós Te pedimos, ó Deus, nesta hora, discernimento, que a nossa mente seja transformada, seja convertido, ó Deus, para confiar em Ti, para crer em Suas promessas, para se animar, ó Deus, diante dos desafios que estão à nossa frente. E nós Te pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor manifeste o Seu poder, manifeste a Sua glória, manifeste o Seu querer para a vida de cada um de nós, para a vida da Tua igreja. Nós oramos gratos no nome precioso do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos aqueles que amam a sua vinda, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e conceda muitas vitórias na sua presença. Boa semana. Deus o abençoe.